Olá pessoal, tudo bem? Já estamos de volta aqui então para o nosso último bate-papo da playlist sobre mercado financeiro. Hoje a gente vai falar da parte de mercado de capitais, né? O mercado de ações, mercado de commodities. Então a gente vai bater um papinho sobre esses mercados. Espero que vocês gostem, tá? Tenham muito para discutir, para pensar, tá? E a gente então depois vai trocando mais informações. Quem quiser, tem lá os comentários do vídeo, eu tenho o maior prazer de responder se caso tenham dúvida. Não esquece de colocar aquele likezinho, me ajuda aí, tá? Compartilha e se inscreve no canal. Então vamos lá? Vamos começar então mais esse nosso bate-papo? Vamos embora! Antes de qualquer coisa, para a gente falar de mercado de capitais, é importante a gente saber que esse mercado é mais conhecido como mercado de ações. Mas ele não é só de ações. Ele trabalha também com a parte de mercado futuro. O que é o mercado futuro? A gente vai ver mais adiante, mas são os mercados de commodities. São aqueles bens relacionados à parte de plantação, agricultura, pecuária, enfim, são esses caras aí que são os commodities. A gente vai chegar lá. Mas para a gente poder entender um pouquinho do que vem esse mercado de ações, tá? A gente tem que dizer que ações são títulos que representam frações do capital de uma empresa, ou seja, todo aquele valor investido em uma empresa, ele é desmembrado em frações, tá? E essas frações, elas são negociadas no formato de papel para captação de recursos dentro da empresa, tá? Por isso que existe todo esse processo aí de venda, e ainda tem a parte especulativa, né? Ainda tem isso, ainda tem a parte especulativa, porque as pessoas compram esses papéis, esperam as empresas terem seus lucros, e esses lucros depois eles são divididos entre seus acionistas. Bom, as ações são títulos, né? Como eu já falei, tá? E no caso do Brasil, a empresa, a gente quer a figura do dono, então ela foi diluída, porque o desenvolvimento do capitalismo ele é muito recente, vamos dizer assim, né? Se você parar para ver, o capitalismo tem que 300 anos, ele é muito recente, tá? E essa questão, né, recente do capitalismo concentrou em grupos familiares e econômicos. A gente vai ver aí ao longo do tempo que tem muitas empresas que começaram com empresas familiares, elas foram crescendo, né? Então essas ações, elas precisaram passar por um processo de, vamos dizer, fragmentação para maior captação de recursos. Essas ações, elas têm que ser negociadas na Bolsa de Valores, não pode ser em qualquer lugar, porque é um local regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM, previsto em lei, a Lei 6.404 de 1976, que passou por algumas reformulações em 2007, 2019, 2009, enfim, algumas regulamentações ela veio passando ao longo do tempo por adequações, tá? Essas ações elas podem ser ordinárias ou preferenciais. As ações ordinárias ela permite ao proprietário vamos dizer assim, a negociação do voto. Ele pode chegar e votar, ir lá nas Assembleias Gerais, seja ela extraordinária, seja ela ordinária, tá? E expressar o seu voto lá de acordo com as informações do balanço patrimonial e nas tomadas de decisão. Ok? Então são grupos que se formam para fazer com que a empresa continue sobrevivendo. Seus acionistas lá vão lá e fazem com que vão discutir se vai aumentar o valor de reservas a partir do estipulado, né, na lei. Enfim, são nessas
reuniões, né, nessas assembleias é que se define isso. E só quem pode votar são os acionistas que têm ações ordinárias. E tem as ações preferenciais, são aquelas que não permitem o voto, ou seja, do proprietário, dessas ações ele não vota, mas em compensação, uma vez deliberado quanto é que vai ser a remuneração dessas ações a partir do lucro que aquela empresa gerou, tá? Eles são os primeiros a receber, eles são os prioritários a receber esses valores. Como é feita então essa remuneração dos acionistas? Diz a lei, essa lei 6.476, que 25% do lucro líquido, ou seja, o resultado final lá do exercício de um ano, tá? Teve lá o lucro, tá? Vamos imaginar aqui 1 milhão de lucro, tá? Então 25% de 1 milhão, tá? Ou seja, 250 mil, né? Ele tem que ser dividido entre os acionistas. Bom, isso é lei, né? De 1 milhão, 25% tem que ser dividido entre os acionistas. Então, numa Assembleia Geral Extraordinária, como a gente estava falando lá, pode ser votado que eles não querem 25%. Eles podem dizer assim, não, eu quero vai ser 20%, esses 5% a gente vai jogar para uma reserva tal. Isso pode ser deliberado em uma Assembleia Geral. Tá? E aí eu coloco lá, ó, que esses 25% serve tanto para as ações ordinárias quanto para as ações preferenciais. Ou seja, dentro de todo o universo de ações, esses 25% tem que ser dividido entre esses dois tipos de ações aí, desses acionistas. Tá? Bom, falando de bolsa de valores, a gente pode dizer o seguinte, que essa bolsa de valores, o termo bolsa de valores, ela remonta da época dos gregos e romanos, lá na Grécia Antiga, lá atrás, na Idade Média, tá? No século, mais ou menos, no século XVII. Tá? E essas operações, elas se resumiam na compra e venda de moedas, letras de câmbio, metais preciosos, tá? E aí o que acontece? Os negócios nesse período ainda eram muito pouca coisa, era pequena monta, não tinha muito volume de comércio, tá? Então o capital dessas negociado, tá? Enfrentava um problema de falta de crédito, ou seja, eu não tinha grana para investir nesses mercados. Bom, então a primeira bolsa de valores propriamente dita foi implantada em Paris, no ano de 1141. Mas só em 1698 foi fundada a Bolsa de Fundos Públicos de Londres. Olha quanto tempo que demorou para ela ter uma cara mais ou menos parecida com o que a gente tem hoje. Aqui no Brasil, somente em 1845 que regulamentou a atividade de corretor oficial de fundos públicos, que era vitalícia, passava enquanto o cara fosse vivo ele era corretor, tá? E sujeito a nomeação ao ministro da Fazenda. Mas em 1895 foi fundada a Bolsa Oficial de Títulos de São Paulo. Essa bolsa, né, com o decorrer do tempo, ela foi tendo características específicas, como a gente vai vendo aqui. Somente em 1964, olha só, quase 100 anos depois, tá? Com as leis da reforma bancária e do mercado de capitais, que as bolsas de valores assumiram as funções básicas que possuem hoje. Como a gente vê hoje a BVRJ e a Bovespa, né? Só hoje que ela tem essas características. Na verdade, a BVRJ ela deixou de existir. Ela está lá na Praça 15 e tudo, mas não é mais aquela pujança toda, porque agora todos os comércios são feitos pela Bovespa. Tá? E outra, esse mercado de ações, essa bolsa de valores, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Ou seja, são empresas que estão lá trabalhando, mas todo vamos dizer assim, o superávit, porque empresas que não têm fins lucrativos, elas são superavitárias ou deficitárias.
Superávit é quando elas recebem, fecha o ano e elas têm um valor ganho a mais, e esse valor ele tem que ser distribuído dentro das operações da instituição. Ela não é mandada para sócio, não é nada para ninguém, ela tem que ser diluída dentro das operações da instituição. Então ela está sempre investindo nela mesma. Tá? E deficitária é quando os integrantes, vamos dizer assim, né, da gestão dessas bolsas de valores, eles injetam dinheiro dentro da instituição para fazer com que elas tenham continuidade, ou seja, elas faturaram menos do que o necessário, né, não conseguiram pagar todas as suas contas, então ela ficou deficitária. E aí os proprietários, lá vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, os patrocinadores, o termo mais correto é esse, patrocinadores, eles investem algum dinheiro lá para cobrir essas diferenças. Tá? Como já falei aqui, né, o seu patrimônio pertence às sociedades corretoras, que sejam membros, ou seja, os diversos corretores de ações, assim, diversas empresas que trabalham com corretagem de ações, tá? E elas vão participar lá quando necessário. As atividades das bolsas de valores, elas são supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários, chamada de CVM, e são reguladas também pela CVM, ou seja, todo o processo de fiscalização, regulação, tudo é feito pela CVM. Tá? E a estrutura organizacional dela está dividida da seguinte maneira: ó, eu tenho pregão, tipos de negociação, modalidade de operação e procedimentos de compra e venda de ações. Tá? O que vem a ser o pregão? É o local adequado para as negociações de compra e venda de ações. Tá? Ou seja, onde são feitas as negociações. Aquela sala que a gente vê que as pessoas ficam tudo berrando lá, falando, gritando para vender os papéis, né? Que a gente vê muito em filme, na Bolsa de Valores de Nova York e tal, ali é o pregão. Aquele local ali é o pregão. Tá? E os tipos de negociação é o seguinte: os investidores, tá? Eles, ou seja, são os compradores e vendedores de ações, tá? Eles podem realizar seus negócios através de seguintes processos. Vamos lá. Ele compra e vende ação, apregoando a viva voz o título que quer negociar, como a gente já viu ali, como eu já falei, que a gente vê nesses filmes lá, o pessoal tudo berrando e diz qual é o título que ele quer negociar. Tá? E para isso, ele diz a quantidade que ele quer negociar, o preço, o tipo e os direitos. Ou seja, se ele quer dividir bonificação, subscrição, dividendos, o que ele quer negociar. Certo? Bom, quando o negócio é feito, o jargão é dizer que o negócio está fechado. As modalidades de operação, elas podem ser operações à vista, operações a termo e operações com opções. São esses os tipos de operação. As operações à vista, ela é feita até 3 dias úteis após o fechamento do negócio no pregão. Nesse período de tempo, existe a liquidação física, entrega dos títulos ao comprador, e a financeira, o pagamento da compra realizada, que por sua vez é repassado ao vendedor do título. Já as operações a termo, são compra e venda de determinados lotes de ações a um preço já pré-fixado, resultando em um contrato entre as partes intervenientes. Ou seja, todo mundo que está querendo comprar faz um contrato lá e fecha. Os prazos permitidos para essas operações a termo são de 30, 60, 90 e 180 dias. Então, ou seja, tem que ser quitado em no máximo 6 meses. As operações com opções, ela não tem negociação no mercado de ações, mas de direito sobre elas. A opção é um direito de uma parte do comprador em vender ou comprar a outra parte, até determinada data. Uma quantidade definida de ações a um preço fixo. Ponto. Fixou o valor, ele tem que ser aquele valor. Não importa se ela oscilou para mais ou para menos, tem que ser feito aquela venda. Certo? A partir daí,
instala-se então os procedimentos para compra e venda de ações. Aí tem todo um trâmite próprio, né, em que é feito, em que você escolhe a corretora, você diz quais são as pessoas que vão transmitir a venda, escala o operador de pregão, enfim, uma série de trâmites aí que são realizados para que haja a venda das ações, compra e venda, né? Aí a gente entra no mercado futuro. O que é o mercado futuro? O mercado de commodities, tá? Que são o quê? São bens agrícolas, como eu já falei, grãos, carne, legumes, verduras, enfim, leite, enfim, bens, tá? Em que são vendidos antecipadamente. Por exemplo, um fazendeiro, ele planta a soja, tá? Não sei quantos hectares de soja, mas só que ele está precisando do dinheiro, e vai precisar do dinheiro em médio prazo, para o quê? Para comprar fertilizante para toda aquela terra, insumos agrícolas, pagamento de funcionário e tal. Então ele chega e vai lá nessas bolsas, né, negociação de bolsas de mercantil e futuro, na BMF, fala o seguinte: olha, eu estou vendendo minha safra de soja. Ela vai acontecer daqui a não sei quantos meses. E aí, lá o corretor lá que está negociando, vai negociar isso, ele pega, compra, dá o dinheiro, o valor da safra hoje, de quanto seria hoje, e paga essa pessoa, a esse fazendeiro. Vamos imaginar que no futuro essa safra tem uma valorização de, vamos dizer assim, 20%. Quem ganha em cima dessa valorização, tá? Quem ganha em cima é a Bolsa Mercantil de Futuros e Futuro. Por quê? Ela é quem ganhou a mais. Então existem os silos para guardar essas informações todas. Agora, vamos imaginar que deu a menos. Ficou 20% a menos do que foi negociado. Existe um seguro que cobre essa diferença. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Tá? Todo mundo sai ganhando. Você, nessa modalidade, é possível o quê? Se prevenir contra quebras de safras, tempestades, perdas, né? Vamos imaginar incêndios, coisas desse tipo. Então, o mercado de commodities, ele é muito atrativo, principalmente para quem é importador ou exportador. Vale a pena se aprofundar. Existem alguns livros que falam da parte de Bolsa Mercantil Futuro, principalmente na Bolsa de Valores. Vale a pena. E a gente começa a entender então um pouquinho desse processo. Então, pessoal, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu vou mostrar para vocês aqui um livrinho que eu comprei há muito tempo aqui na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Provavelmente tenham edições mais recentes na Bolsa de Valores de São Paulo. É esse livrinho aqui, ó. Deixa eu botar para cá assim para todo mundo ver. Mercado Futuro Sem Mistério. Tá? Ele foi comprado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, tá? Na década de 90. Okay? Tem edições mais recentes. Para quem quiser também se aprofundar um pouquinho mais no mercado financeiro, existem diversos livros aí que falam de mercado financeiro. E eu acho que vale a pena. Tá? Eu sugiro para quem quiser se aprofundar, né, procurar nas livrarias especializadas livros em que, principalmente, que tenham questões de concurso. Porque se você quiser fazer um dia um concurso para uma Casa da Moeda, para um Banco Central, alguma coisa assim, esses livros eles têm muito a acrescentar. Ok? Bom, gente,
Para quem assistiu e gostou, não esqueça de colocar aquele likezinho para mim, ativar lá o canal e compartilhar, tá ok? Bom, gente, então dessa playlist de mercado financeiro eu encerrei. Eu vou procurar outros assuntos para trazer à tona e ir colocando aqui no nosso canal. Mas sobre essa explanação de mercado financeiro, a gente encerra aqui. Um forte abraço então, dá aquele likezinho e continua firme aqui no canal, que a parte de matemática financeira continua valendo. Legal? Um abraço.